Wherever we go, whatever we do, we're gonna go through it together. De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e se você tá vendo o vídeo de Copacabana, que é Rafael Nogueira. Porque, desculpa, mas tá muito calor hoje, eu tô gravando sem camiseta, e como tem vídeo agora, né? Então eu tô tentando dar uma disfarçada. Exposta! Né? Pelo menos é uma vantagem, né? Infelizmente, né? Que vocês não podem. Temático. Sim. Mas a gente tá, que não sei o que aconteceu, mas hoje tá muito quente. Sem condições, ainda mais com o ventilador desligado pra não pegar no microfone, né? Então a coisa fica mais difícil. Pra ver como que a gente sofre pelos ouvintes, né? Sim, sofremos muito. De Curitiba, que é a Lene Botarelli, hoje as mulheres são maioria, tá bom, meu amor? Sim. Tava cansada de ser a única mulher nos podcasts. Fazia tempo, né? Participava. Fazia muito tempo. Culpa minha. Porque... Faz tempo que eu não gravo com a Letícia também, porque a Letícia tá só no desafio ultimamente, né? Sim, então as mulheres acabam não tendo peso mais. Aí antigamente o que mais tinha só as mulheres, né? Então... mas esse número no todo, ele tá desigual. A gente tem que trabalhar nisso aí. Ou chama mais mulher, ou demite homem, entendeu? Joguei no universo, pega quem quer. Eu acho que eu vou demitir homens, eu acho que é mais fácil, né? Melhor. Quem que será o próximo a ser demitido? Um paredão no Musicalcast. Já foram 2, já que entraram e saíram. Paredão no Musicalcast, deixa os ouvintes votarem. Ouvintes, quem que você quer que saia? De BH, que é Andressa Medeiros. E depois de muito tempo, eu volto arrasando agora com o vídeo, porque, né, nós estamos chiques demais, gente. Agora tem vídeo. Agora não, já tem um tempo, né? Mas assim, uma pessoa muito retardatária aqui. Mas enfim, estou de volta. Espero que vocês tenham sentido minha falta. Se não sentiram, fazer o quê, né, Brasil? Mas estamos aí, entendeu? Isso é um aviso, né? Com a volta da Andressa sempre tem um som bem de fundo, né? Que é a rua da casa da Andressa. Que a gente tem que avisar, né? Que só de repente, né? Se você estiver ouvindo barulho de rua, é da casa da Andressa, então... Meu amor, desculpa se eu moro bem, se eu moro numa avenida movimentada, tá? Então, amiga, eu moro em uma das avenidas mais movimentadas de Curitiba, mas a minha janela isola o som lá de fora. Amada, você mora lá no quinto dos infernos, no 14º andar. Eu moro na cara da rua, então... Eu moro no 3º, mas tudo bem. Deixa pra lá essa discussão. Deixa quieto. Mas vamos lá, então. Seja bem-vindo ao novo episódio do Musicalcast, que é o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que quer informação além da superfície. E hoje a gente tá voltando com, não é o quinto, é o 6º episódio do Musicalcast Responde, porque teve agora, nossa, não lembro qual que foi o ouvinte que avisou a gente que a gente vê o nome desse ouvinte que eu vou falar, eu vou ver. Gente, gente, que deixa vergonha, eu fazer minha culpa aqui. A gente deixou na mão do Rafael, né? Que ele revisou todas as capas dos podcasts. Sim. No Spotify nos últimos tempos. Aí eu falei, bom, ele viu lá que existe o Musicalcast Responde, ele já sabe que número que é, né? Então é o 3, ok? Estamos no Musicalcast Responde 3. Aí um belíssimo ouvinte, que Rafael vai dizer o nome daqui a pouco, entrou em contato e falou, olha, eu adoro vocês, muito bom podcast e tal, mas já teve o MC Responde 3, tá? Esse daqui era pra ser o 4, é o episódio Exatamente. 50 e tanto que era o MC Responde. A gente, ai, Rafael. Ai, que vergonha, tipo... Que vergonha, você fez todas as imagens, todos os episódios, lançou tudo lá. MC Responde 3, mas na verdade era o 4. Você corrigiu isso em algum lugar? Eu já corrigi, então o que foi o último foi o episódio 4 do Musicalcast Responde. Esse aqui é o quinto, por isso que eu tô na dúvida. Mas é que eu jurava que a gente tinha gravado só 2, a gente tinha gravado 3. É que eu acho que a gente grava tanta coisa aqui. Rafael, são 5 anos de história, não dá pra você jurar sem confirmar sem ir lá no histórico e fazer a busca. Eu preciso achar... Filho, tem 5 anos que todo episódio que ele começa, ele pergunta qual episódio que é pra poder conferir. Seria diferente agora por quê? Você não tem que ficar confiando na sua memória assim, não. Eu acho que vocês estão criando expectativas muito surreais, assim, muito fora da realidade com relação ao Rafael e o número dos episódios do podcast. Então, assim, vamos continuar nessa aí, que é isso aí mesmo. Mas, enfim,
Enquanto eu acho que o nome do ouvinte que eu tô procurando, Alene, dá aquele recadinho do Catarse. Gente, agora, pra quem não sabe, nós temos o Catarse, que é o nosso projeto de assinatura para financiamento do podcast. Então, você que curte muito o nosso trabalho, que quer apoiar a gente, quer ajudar a gente a fazer um trabalho ainda melhor, em maior qualidade, com som melhor para vocês, comprar microfones, poder dedicar mais tempo ao podcast, poder lançar mais episódios, investir nosso tempo em projetos paralelos e muitas coisas muito legais pra vocês que às vezes a gente não consegue, porque realmente ao longo desses 5 anos a gente basicamente pagou pra fazer o podcast, né? E aí agora, ainda bem, assim, estamos muito felizes porque já tem uma galera apoiando a gente lá no Catarse pra gente conseguir aos poucos ir melhorando a nossa qualidade e produzindo mais pra vocês. Então a gente já comprou o microfone pro Glauber, já compramos um microfone pro Felipe e vamos ver aí o que vamos aprontar nos próximos meses. É um projeto de assinatura, então você apoia com o valor que você conseguir por mês. A partir de R$10 por mês tem diversas recompensas, como participar de grupos exclusivos, assistir aos vídeos das gravações antes das outras pessoas. O vídeo é postado exclusivamente para quem apoia lá no Catarse, ter o nome citado aqui, participar de reuniões com a equipe e tudo mais. São várias recompensas, assim, conforme a faixa de apoio. Também, se você quiser sugerir um tema ou participar de uma gravação com a gente, tem várias opções lá. Então, pra quem gosta do nosso trabalho e quer apoiar o podcast pra gente poder expandir ainda mais e produzir ainda mais e melhor, dá uma olhadinha lá, o endereço é catarse.me/musicalcast. Exatamente. E qual que são os nomes das pessoas que a gente tem que falar que eu esqueci de anotar, mas vamos lá, eu lembro de cabeça. Eu tenho anotado aqui, peraí. Tá. Não, mas eu lembro, são pessoas que a gente já quer agradecer todo mundo. A gente gostaria de agradecer todos os nossos apoiadores, acho que são 20 apoiadores, né? 21, Sim, 22. Por aí. Em especial, a gente gostaria de agradecer o Gabriel Fanaia, o Guilherme Ferreira, a Valéria Fagá, a Jennifer Coutinho, a Verônica Oliveira, o Marco Tiné e o nosso mais novo apoiador, quem é? É o... Meu Deus do céu! Gabriel Sotero. Gabriel Sotero. É que eu tô confuso com nomes, muitos nomes aqui. É muito nome, são muitos Gabriéis. Não, e eu também tô procurando o nome desse ouvinte que corrigiu a gente, eu não consigo achar, simplesmente não consigo achar ele. Procura o print, você mandou o print pra gente, um dos grupos. O duro é achar qual dos grupos, né? Que a gente tem muitos grupos. Mas enfim, até o final desse episódio eu vou achar e eu falo no final o nome do Tenta achar, você exclui os prints quando você tira? Tenta achar no seu... Excluo sim. Mas enfim, até o final desse episódio eu vou falar o nome dele. A gente agradece o ouvinte que foi a única pessoa que percebeu que a gente botou o número errado no episódio. Muito obrigada, ouvinte. E tipo, ouvinte ninja, né? Porque pra conseguir perceber isso, tem que ficar muito atento. Nem a gente não percebeu. Então... Sim. Foi muito ninja. Eu fiquei, entreguei na mão do Rafael, entendeu? O Rafael sabe dessas coisas. Mas enfim, bora pro nosso episódio então, porque essa aqui é o Musicalcast Responde. Vocês mandaram perguntas pra gente lá nos stories do nosso Instagram. E a gente já respondeu um tanto, né, no primeiro episódio. E agora, que até, tinha bastante gente respondendo, porque tava o Thiago, o Alexandre, o Glauber, né, que não tá hoje. Até estranho sem o Glauber, porque o Glauber grava sempre, né, e hoje ele não pode. Mas que bom que agora estamos aqui, Andressa, para responder também. Gente, a gente tenta responder, né? Vamos ver se vai rolar uma sinceridade. Vamos lá, então. Alene, bora lá de perguntas. Faça aí pergunta pra gente. Bom, vamos começar por uma pergunta do Tito. Tito Jacinto. Beijo, querido. Vai ter várias perguntas dele aqui hoje, viu? Ele tá no grupo de ouvintes. Beijo. Sim, beijo, querido. A primeira pergunta que a gente vai responder hoje é: qual é a grande diva de cada participante? A minha é tão óbvia! A da Andressa todo mundo sabe, né? Mas a gente podia falar um BR, né? Do Brasil, uma... da Broadway, né? O pior que brasileira eu tenho algumas. E aí, às vezes, se eu falar uma... Não, só uma. Eu sei quem é a brasileira. A minha brasileira é a Laila Garran. Eu tenho muitas... Eu tenho muitas daqui do Brasil. Seria até injusto, falar o nome de uma. Então, assim, pra não ser injusto, eu vou falar... Não é nem Não!
Não. Você deu a ideia, agora você vai ter que falar. Eu vou falar. Não, eu vou falar só um. Mas pra não ser injusto com as outras, eu vou falar uma pessoa, tipo, que é a minha paixão. E sempre vai ser a minha diva, musa inspiradora, que é a Cássia Raquel. Maravilhosa. É a musa do Musicalcast, entendeu? Exatamente. Isso pra não ser injusto com ninguém. E eu acho que lá de fora eu ficaria... Porque eu amo a Betty Buckley. Eu acho que seria ela mesmo. Porque também tem a Sutton Foster que eu amo, mas eu acho que é a Betty Buckley. Lá fora eu tenho uma diva por faixa etária. Eu tenho 3 que eu amo muito, que estão em diferentes fases, assim. Tipo, diva é a Audra. Aí ali na faixa dos 30 e poucos, Anna-Lee Ashford. Sou enlouquecida por ela. Sim. E mais novinha, que eu torço muito pra, tipo, voltar e bombar muito, porque eu me identifico muito com ela, eu amo muito ela. Eu vi ela ao vivo também, como eu vi a Anna-Lee, na única viagem internacional que eu fiz. Mas falando disso de novo, né? Parece que eu tô pedante pra caralho. Falando, porque quando eu viajei... Beleza, falar isso alguma hora também, pra não parecer que só eu sou escrota, tipo, name dropping. A novinha que eu gosto muito, que eu torço muito, que eu me identifico muito, é a Emma Hunton. Bom, a minha diva suprema lá de fora, todo mundo sabe, que é Bernadette Peters. Eu gosto muito da Perry também, tá muito tipo igual, assim, apesar que uma coisa que pra mim diferencia e que coloca a Bernadette um pouco mais à frente é a questão da interpretação, assim. Eu acho que como atriz, eu acho que a Bernadette, ela me entrega mais do que... A Bernadette é o tipo de atriz que eu acho que ela faria qualquer papel, assim. Os papéis que ela já fez no palco sempre foram bastante, assim, pelo menos na minha visão, diferentes, assim. E eu já vi coisas que a Perry fez e que não deram muito certo, não. Então, o que diferencia elas pra mim, eu acho que é mais a questão da atriz. Porque, musicalmente falando, elas são muito iguais, assim, pra mim. Eu acho que elas são muito fodas, assim. Elas cantam muito. E são intérpretes muito sensacionais, assim, né? Mais do que cantar, elas são intérpretes muito sensacionais. E aí eu sou meio que a Lene também. Eu tenho algumas coisas de categorias, assim, que se fosse pra falar a minha diva de cada categoria, por exemplo, uma artista realmente muito completa, que canta, dança, né, falando desse âmbito de Broadway mesmo, que canta, dança, representa muito bem também, pra mim é a Sutton Foster. Eu acho que pra mim não tem igual. Ela realmente é muito completa. Ela é incrivelmente... assim, chega a ser ridícula. Não é só triple threat. Opa! Professor de inglês, por favor. Triple threat. Eu não sou boa nessa palavra. Mas ela não é só uma ameaça tripla, né? Tem mais, ela ainda arrasa no sapateado. Ela é muito foda. E tipo assim, atriz de série, assim, até pra televisão, que a gente sabe que é um tipo de interpretação um pouco diferente e tudo mais. E você vê que ela realmente é muito boa, assim, né? A série dela eu assisti, eu gostei bastante. Ela realmente é completa, na minha opinião. Então, nesse quesito também ela entra. E aqui no Brasil, aí, por exemplo, vocês citaram as que eu ia citar, que é a Laila, que é a... Assim, vocalmente falando, ela é simplesmente perfeita. Ouvir essa mulher ao vivo, ver essa mulher ao vivo é uma coisa assim, é um divisor de águas na sua vida. Então, se você tiver a oportunidade de ver Laila Garran ao vivo em algum momento da sua vida, não perca essa oportunidade, porque é uma coisa de doido. Principalmente se eles voltarem com Gota d'Água a Seco. Gota d'Água a Seco ao vivo, pelo amor de Deus, a voz daquela mulher toma conta do teatro, mas enfim. Cássia Raquel também diva suprema. Então assim, como vocês já citaram elas e elas já ganharam o biscoito, eu vou dar o biscoito pra uma que não foi citada, que é a nossa diva também, que também é a nossa diva aqui do Musicalcast, que é Bianca Tardini, né, gente? Porque é maravilhosa demais aquela mulher, né? Então vou falar Bianca, porque Bianca está na minha lista, sempre estará na minha lista. E tô te dando biscoito, Bianca, é isso aí, você merece. Vocês estão falando da Laila e do Gota d'Água. Saiu notícia hoje que ela vai fazer uma versão só ela, sozinha do Gota d'Água. Vai ser Gota d'Água versão monólogo. Versão monólogo. Ai, maravilhosa. Assim, né, desculpa aí as outras pessoas, mas no caso, né, o companheiro dela de cena... Mas ela realmente carrega o espetáculo nas costas. Então, não vai ter tanta diferença assim, Brasil. Essa é a minha opinião, desculpa aí. Que horror! Tadinho dele. Já começou escorrendo veneno, né, amiga? Voltou com muito veneno acumulado, amiga. É muito veneno acumulado. Eu tenho
mas... Mas enfim. A gente vai pra outra pergunta agora, mas antes da gente ir pra outra pergunta, eu quero deixar então um beijo pro Tito, que mandou essa pergunta, e um beijo pra Miguel Pisa, descobri o nome dele. Miguel, obrigado! Ou seja, foi o Miguel que falou que a gente tava se repetindo de episódio, então obrigado por você ser tão atento. Obrigado, Miguel, o que seria de nós sem você? Porque Rafael não ia lembrar, ia ter 2, 3 e bola pra frente, entendeu? Mas vamos lá então, vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta também é de outra pessoa que fez várias e que é um querido e que também é nosso apoiador no Catarse, que é o... Ele é apoiador no Catarse? Agora eu não sei. O Andy? O Andy é, sim, o Andy Costa. O Andy é, né? Sim. Sim, muito obrigada pelas perguntas, obrigado, querido. amigo. Um beijo pra você. Beijo. E a primeira pergunta, eu tô pensando aqui na minha resposta, desde que eu vi essa pergunta, eu não sei. Que é, qual musical que melhor representa a sua vida até o momento? Ui. Eu acho que ainda precisam escrever esse musical, entendeu? Olha. Ou ninguém vai querer escrever esse musical, porque minha vida não é assim tão emocionante pra valer um musical. Mas peraí, como que é a pergunta mesmo? Um musical que descreve? Que melhor representa a sua vida até o momento. É que assim, não tem um musical que vai, tipo, que eu assisto um musical e vejo, nossa, é tipo quase a história da minha vida. Não tem. Não tem mesmo. Mas eu acho que tem um musical que me representa muito porque me marcou, que no caso seria a Cor Púrpura. Mas por N motivos, né? Mas... Eu achei que você ia falar Company. Não, o Company, assim, também Company. Mas é que eu já falei Company no outro episódio também, dando a resposta. Então, por isso eu não queria repetir também. Mas, eu acho que seria Company e a Cor Púrpura por outros motivos. Até porque a Cor Púrpura não tem nada a ver, né, com minha história de vida, tipo, nem se aproxima em nada. Mas, não sei. Mas te marcou de uma certa forma, sim. Eu acho que é válido, assim. Eu tô pensando aqui, nossa, só vem musical depressivo na minha cabeça. Vou falar, nossa, porque amiga. isso deve ser o universo me falando alguma coisa, então eu vou ouvir, né? Não vou lutar contra. Mas eu tinha pensado no Company e tinha pensado em Passion. Olha só pra você ver, Passion. Nossa, Nossa, amiga. o que tá acontecendo com você? É Tá punk, tudo bem? Tudo Você bem, quer amiga? conversar? Mas setembro amarelo aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu não sei. Mas é por isso que eu tô te falando. Não que eu me identifique com algo tão depressivo e tão forte nesse sentido, mas não sei explicar, velho. São histórias de pessoas. Velho, eu não sei explicar, mas realmente são musicais que me passaram muita humanidade. Faz sentido? Assim. Sim. Muita humanidade mesmo, assim, uma coisa muito real. Porque, assim, lógico que as histórias, por exemplo, se é um musical mais voltado pra comédia, se é um musical mais voltado pra uma história de fantasia, tudo tem a sua mensagem, né? Todos eles passam uma mensagem, isso é óbvio. Mas eu acho que eles são musicais mais próximos da realidade. Não sei se faz sentido, mas assim, tem uma humanidade nos personagens muito próxima, assim. Então, eu acho que é por isso, assim. Aí eu acho que agora eu consegui organizar na cabeça as ideias. Eu acho que são musicais que me aproximaram mais das personagens, assim. Me fizeram me aproximar mais das personagens por causa dessa humanidade da história, sabe? Da história das personagens. Então, eu acho que é isso. Mas você teve aquela empatia, né, pelos personagens e tudo mais, né? Porque no caso de Passion, nossa, super. Vontade de carregá-la no colinho. Nossa. Nesse sentido seria de identificação, poderia ser Falseiros pra mim. Porque o total eu vejo todas aquelas pessoas existindo. Estou chocada. Estou chocada com a escolha. E muitas vezes na minha vida eu já me senti, tipo, a mulher desesperada com um monte de macho imaturo em volta, sabe? E eu me identifico com esse pedaço, assim. E, tipo, são pessoas muito de verdade, sabe? O Marvin é muito de verdade. Sei lá.
E é muito desesperador quando você cai a ficha que aquela mulher tá lutando contra aquele mar de criança, sabe? E tentando sobreviver ali no meio. Agora fiquei curioso, hein, Andy? Responda também pra gente, tá? Quero saber agora. Sim, quero saber. E eu quero, assim, em nome de todos nós, pedir desculpa ao nosso querido ouvinte se a gente não atendeu a expectativa da resposta, mas é porque foi uma pergunta tão foda. Foi muito foda essa pergunta. E a gente precisava de um tempo, assim, pra poder... A gente quer analisar, né? A gente recebe por e-mail e analisa. Passar uma noite foi pensando. Foi o melhor que a gente pôde entregar. Foi o melhor que a gente pôde entregar no supetão do negócio, entendeu? Mas bora pra próxima pergunta então, vamos lá, Lê. A próxima pergunta é uma pessoa que também é nosso apoiador, querido, e que a gente já respondeu uma pergunta dele no primeiro episódio, dessa vez tem 3. Eu acho que duas perguntas são um combinho. Então eu acho que eu vou fazer esse combinho primeiro. É o Rafa Oliveira, do Musical em Bom Português. Beijo, Rafa. Beijo, Rafa. Ele é nosso apoiador também. Muito obrigado, querido. Logo ele vai gravar com a gente. Agora fica o que será. Sim, verdade. Vai ter gravação. O que será? Não dá spoiler. As perguntas são: 1. Quem é a enciclopédia ambulante da equipe? E 2. Quem da equipe não sabe nada, mas tem dedo rápido no Google? Boa, vai. Excelente. Mas é ruim de você jogar um amiguinho assim na fogueira, né? Eu tento ter dedo rápido no Google, mas eu não tenho, porque meu computador, eu tenho medo de mexer demais no navegador e dar ruim, sabe? Eu acho Enciclopédia, eu acho que é mais o Rafael. Eu não sinto que eu sou ainda, não. Tipo, por algumas coisas só. Eu acho que assim, todo mundo do Musicalcast eu acho que sabe até bastante, todo mundo estuda. Lógico que sempre vai ter uma pessoa que vai saber menos, outro mais, mas de repente por questão de tempo. Por exemplo, a Andressa mesmo falou, mas dependendo do assunto eu nem vou gravar porque eu tô desatualizado dos musicais, porque realmente você tá focado numa outra parte da vida. Então você não tem como viver musicais, tipo, o dia todo como de repente a gente tá vivendo, né? Então eu acho que varia muito, né? Não sei, Sim. Eu não julgaria ninguém, assim, que ninguém sabe menos, né? Quem eu sei, assim, que é rápido no dedo pra procurar no Google é o Alexandre, mas não que ele não sabe. Ele, às vezes... O Alexandre, eu acho que quando ele entrou na equipe, talvez 5 anos atrás, 4 anos e meio atrás, talvez fosse, mas ele, correu muito atrás. Hoje em dia, ele que tá sempre antenado, que traz sempre as notícias pra gente, tá sempre mandando link. E eu acho que no caso do Alexandre, no começo era mais, assim, por ele se achar menos conhecedor, porque ele era ouvinte, né? De ouvinte é que ele entrou pra equipe. E eu acho que ele sempre soube muito, né? E aí, com o passar do tempo, você só vai aprimorando conhecimento e adquirindo conhecimento. Mas eu acho que ele ficou na humildade dele, porque o Alexandre é um cara muito humilde, assim. Ele conhece muito, mas ele é muito humilde, assim. Isso até no trabalho dele mesmo. Eu acho que ele tinha isso deixa eu confirmar pra eu não falar besteira. Deixa eu ver se é isso mesmo e tal. Porque eu acho que ele se sentia assim, sabe? Eu tô entrando pra equipe, eles conhecem muito e tal. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Mas conhecimento ele sempre teve, você é louco? Mas eu vou fazer um expose agora ele dele. passa rasteira na gente. Eu vou fazer um expose dele, né? Eu vou expor ele. Mas é porque assim, ele já até falou isso, acho que episódio. Que teve muitos episódios que ele gravou que ele não sabia nada que tinha que falar. E ele olhou tudo na hora no Google e falou como se ele tivesse a maior propriedade do mundo pra falar sobre o assunto. Ele é ótimo de improviso. Ele consegue gravar de qualquer assunto na hora. Assim. Daqui 10 minutos vamos começar a gravação. Que assim, eu não consigo ter cara de pau, sabe? Eu lembro que no episódio teve um episódio específico, que eu não sei se eu falo o nome, que eu fiquei tipo, ai meu Deus, devia ter pesquisado mais antes de gravar, mas é aquilo, a gente vai no fluxo, entendeu? Sim. Se a gente não sabe, a gente admite que não sabe e segue o flow. E outra, todo mundo tem lacuna de conhecimento, né, na verdade. Sim. Eu acho que assim, é muita coisa. Assim, apesar que a gente é um podcast de nicho, a gente gosta de uma coisa bem de nicho, ainda assim é muito amplo, né, assim, da nossa parte. É um universo enorme. Assim, a gente não tem como saber de todas as coisas que tá acontecendo na Broadway, Off-Broadway, Londres e Brasil ao mesmo tempo. Ainda mais que de repente tá fora do eixo Rio-São Paulo, né, que não sabe o que tá acontecendo direito aqui.
Então, tipo, é difícil, não tem como você estar por dentro de tudo ao mesmo tempo e gostar de tudo também. Então é coisas, é muita informação, não tem como. Então às vezes a gente meio que tem que fazer de conta que a gente sabe e pesquisar rapidinho e falar que tá tudo bem. Tem que, né? Melhor não fazer isso, mas sim. se não, cola, mas é difícil. né? Se a gente não fala nenhuma merda, tá ótimo. Não, mas ó, por exemplo, igual agora que a gente tá fazendo o desafio, né, do Cast Records, a gente tá estudando, assim, a gente vai escutando, a gente vai lendo, a gente anota, a gente discute antes no grupo, antes da gravação, pra ver se a gente coloca mais algumas informações. Então, tipo, é estudo mesmo. Então, a gente rala também, às vezes, pra passar as informações. Não é só qualquer coisa, não. Mas eu acho que é isso, né? Qual que é a outra pergunta do Rafa? Tá, a outra pergunta é: qual musical brasileiro vocês acham perfeito e por quê? Eu pensei em 3, então vocês respondam primeiro, que vocês falarem um dos 3, eu tenho menos coisa pra falar quando chegar a minha vez. Tipo assim, tem vários assim que eu amo que pra mim é quase perfeito, mas ainda pra mim não é perfeito. Tem problemas. Ai, gente, que difícil. Eu não sei. E tá, não precisa ser perfeito, quase perfeito. É que perfeito, nada é perfeito. A gente sempre vai conseguir achar um defeito. A gente até tem um jogo nesse podcast sobre isso. Sim. Sobre eu acho... achar defeitos mesmo no que você acha perfeito. Eu acho que, assim, um pra mim que me impactou bastante, que pra mim é lindíssimo, e toda vez que assisto, com certeza vou chorar, que é só a Suna. Era esse também que eu tava pensando. Ai, que incrível. A maioria dos que vem na cabeça é biográfico. E eu particularmente, só o fato de ser biográfico, pra mim, já... Gente, pra quem não sabe do que a gente tá falando, é Suassuna, Alto do Reino do Sol, da companhia Barca dos Corações Partidos. Tem o álbum no Spotify, mas o álbum é incrível pra quem já assistiu, né? Eu acho que só ouvir o álbum não traz... Nem um pouco. 1/10 de quão incrível é o espetáculo. Principalmente por eu ter assistido, porque não vem muito aqui pra BH, né? E eu também não vou pra São Paulo, eu fui uma vez só. Então, o que eu tenho assistido foram pouquíssimos, foram muito poucos mesmo. Então eu acho que eu vou ficar com ele mesmo. Porque os outros que eu assisti, 99% foi biográfico. E eu não vou citar nenhum biográfico, Sim. não, eu sou obrigada e... Mas sempre biográficos bons ainda. Eu tenho meus biográficos preferidos, assim, tipo, eu gostei muito do Tim Maia e do Cazuza, e também tenho um que não é biográfico, mas é com músicas de um artista, né, que é o Vingança, que eu também acho bem incrível. As biografias que eu mais gostei foram a do Tim Maia e a do Cazuza. Mas os 3 que eu tava pensando eram especificamente não biográficos, e 2 com música original, que é o Suassuna e o 7, que foi um dos primeiros musicais que eu assisti ao vivo. Sim, eu até pensei... eu fiquei muito impactada. Até pensei em relação ao Vingança, mas eu não falei em Vingança porque ele não tem músicas, né, originais. Aí eu já pensei no Suassuna, que é 100% original, né? Então, em relação às músicas. Então eu acho que por isso que é um pouquinho mais especial ainda. Porque Vingança, obviamente, pra mim é bem especial. Eu também pensei, lógico, né, no Lembro Todo Dia de Você, mas ainda tem umas lacunas ainda no Lembro que tipo, tá quase na perfeição, mas eu acho que tem umas coisas ali que... Não vou falar que poderia ser melhor, poderia ser diferente. Porque já é bom do jeito que é incrível. É muito bom. É bom. Mas eu acho que pra mim seria só Suna. Eu acho que assim, e biográfico que a Andressa não queria falar, pra mim seria o Bibi, que eu acho que foi o único biográfico que eu assisti. O Bibi. Mas o Bibi é um biográfico diferente, porque tem música... Nossa, Bibi, como que eu não lembrei de Bibi? Sim, é um biográfico que não é... Tipo, tem música original no meio também, né? Então eu acho que conta como um híbrido entre musical biográfico com músicas do artista e musical original, né? Porque tem coisa original. Realmente. Agora é um querido que mandou 2 perguntas. E vou fazer as 2 vezes, mesmo o Rafael tendo falado pra eu tirar perguntas com nome de pessoas, porque eu quero me achar aqui. É o Vini Batista. O Vini tá fazendo os grupos de estudos da Beatriz Lute. De terça a quinta eu bato cartão lá nos grupos de estudo, é uma delícia. Tá lotado. Vocês fiquem de olho em Beatriz Lute, porque Beatriz Lute é maravilhosa. Façam aula com ela.
E conheci o Vini lá, não. O Vini já estava no grupo dos ouvintes. E aí ele, inclusive, perguntou lá no grupo, tipo, gente, quem é que faz aula com a Bia Lute? Será que eu faço os grupos? Não sei o que. Aí eu e acho que mais uma ou duas pessoas que fazíamos recomendamos. E aí a gente é parceiro de... colega de classe agora, colega de turma. E o Vini fez 2 perguntas. A primeira é maravilhosa, que eu tenho que fazer. Ai, tô aqui. Eu sei qual que é. Ai, meu Deus. Eu vou cortar essa pergunta. E pra falar também dos grupos que, gente, a gente criou uma comunidade nesses grupos que tá tão gostosa, tá tão divertida, e a galera é tão fofa, e eles são tão fofos comigo, sabe? Eu quero, tipo, pegar todos no colo, abraçar todos. E aí o Vini meio que representou, sabe? A Alene sofre de escoliose por carregar o teatro musical brasileiro nas costas. Eu adoro isso. Só isso mesmo que eu queria falar. Não, que eu tô ótima, tá? Tô muito bem, obrigada. Pode mandar mais, que tá pouco. Eu só fico assim super tranquila porque as coisas são super editáveis, né? E, assim, eu acho que corte nas gravações, existe edição. Então, assim, tamo de boa, Brasil. Na hora que ela falou a Lene na pergunta, eu vou colocar pra Rafael, né? Tipo, aí as gambiarra eu já não, né? Mas cortes é uma coisa fácil de fazer. Então, sim, lógico. Olha, a edição faz maravilhas mesmo, realmente. Exato. Mas, Vini, você é um querido, você arrasa, quero te mandar um beijo. Ai, mas vamos lá, então. Como é que é aquela frase? Se você... Não tente apagar a mim. Se você não tem luz, não tente apagar a minha, é isso? Acho mais isso. Continua a pergunta. Então. Já tá Deixa pra pergunta séria agora. Pera, vamos pra pergunta de verdade. O que motiva vocês a dar continuidade ao podcast e à página no Instagram? Dinheiro. Aquele que da onde, né? Como se a gente tivesse ganhando. Mentira, porque a gente tava só gastando. 5 anos gastando agora que a gente parou de gastar nosso dinheiro. Sim, Rafael que tem que responder, porque Rafael que é o resiliente, o líder aqui que... Bem, eu acho que o que motiva levar mais informação, nem é tipo informação da atualidade, tipo o que tá agora acontecendo na Broadway, no Brasil, mas eu acho que tipo dá mais conhecimento para as pessoas em relação ao teatro musical, até nosso título, né, no começo já diz, né, para quem quer informação além da superfície. Eu acho que é para sair da superfície, mergulhar mais embaixo, né? Para ver o que tem mais coisas interessantes lá embaixo, então eu acho que seria isso. Porque quando tem pessoas que vêm falar que conheceu tal musical por causa da gente, que de repente nunca descobriria esse musical porque é super desconhecido, eu fico super feliz, falar, então tá certo, tipo, fizemos bem nosso trabalho. Então... Faz tudo valer a pena, né? Sim. Eu acho que tem muito isso da gente dividir essa paixão, né? E querer aumentar essa comunidade, querer chegar em mais pessoas, querer falar não só do óbvio, né? Falar de mais assuntos. Mas eu acho que bom, é o que motiva a gente a continuar fazendo, né? Não é exatamente porque que você criou. Mas tinha muito isso, assim, né? De não ter tanta informação acessível facilmente, um jeito de centralizar e de dividir essa paixão com as pessoas ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente começou... Com certeza também o que motiva muito é o feedback e as pessoas curtirem, a gente vê que a gente tá sendo ouvido, que as pessoas acreditam no nosso trabalho, que a gente a cada dia mais é reconhecido pelo trabalho que a gente faz, né? Inclusive, gente, manda aquele feedbackzinho, manda aquele biscoitinho. Entra lá no nosso Instagram, no post do episódio e comenta lá o que você achou. Sabe, a gente ama as mensagens inbox também. É maravilhoso quando vocês mandam textão pra gente. Mas lembra de deixar aquele biscoitinho gerar aquele engajamento, que muita gente ainda tem preguiça de podcast, ainda não vai começar a ouvir, porque 1 hora de episódio deve ser chato, sabe? Ou 2, né? Às vezes. O comentário de vocês lá vai fazer essas pessoas verem que às vezes não, com certeza é muito legal ouvir esses podcasts. Eles vão abrir o Spotify e vão ouvir. É isso. Deixa o biscoitinho lá pra gente. E também, quando a gente começou também, só existia, por exemplo, páginas de musical que postava vídeo das coletivas e notícias só. Então, acho que a gente era o único que realmente ia bem além. E que não ainda, tipo, tá sendo ainda um pouco. Já existiu ao longo do tempo muitos blogs, assim, pessoas que escreviam críticas ou escreviam opiniões.
né? Mas os veículos mesmo, assim, os veículos com páginas, na época com Facebook, com Instagram, eles eram muito jornalísticos, né? Eles eram muito, essa daqui é a informação pra vocês. E a gente sempre, a nossa proposta foi ter opinião pessoal e falar da opinião mesmo, ser um veículo de opinião, não ser um veículo jornalístico, não ser um veículo informal. Informal não, imparcial. A gente sempre defendeu as nossas posições, as nossas opiniões, a gente sempre foi descaradamente parcial. Tipo, a gente fala do que a gente gosta, a gente fala do que a gente não gosta, e é isso. Pra não sei se a minha opinião conta, mas pra não, a pessoa dramática, né? Porque aí agora a atenção de todo mundo volta pra mim, tá vendo? Isso é uma tática. Assim, não sendo repetitiva, porque vocês já falaram bastante coisa, então tentando acrescentar mais coisas, eu acho assim, como equipe, eu acho que é uma equipe que todo mundo gosta de estar junto, sabe? De discutir sobre musicais junto. E então, assim, eu acho que isso é muito importante. Você trabalhar e ter uma equipe com a qual você se dá bem. Você consegue trabalhar bem, consegue produzir bem, e isso é muito importante. Então, a gente não é só essas pessoas que só quando vai gravar é que sorrisinhos e tal, não. Né? Por trás aqui a gente conversa, a gente é amigo, a gente fala sobre isso, sobre as coisas. Será? Não sei, Será mesmo? Não sei se eu tô falando isso só, mas enfim. E também tem a coisa de produzir junto, de ter ideias novas, né? Exatamente. Tipo, a gente tem esse novo projeto, como que vai ser esse post, Sim. Isso é muito importante. E uma outra coisa que eu acho muito importante também, quando vocês falaram da questão de produzir conteúdo e tudo mais, eu acho que, assim, puxando a sardinha mesmo, e sem modéstia nenhuma, porque foda-se a modéstia. A gente realmente é muito foda, sabe? Os conteúdos do Musicalcast. Mas é sério, foda-se, meu filho. A gente é muito foda no que a gente faz, sim. A gente é muito foda no que a gente faz, sim. A gente é muito bom no que a gente faz, sim. A gente é o melhor no que a gente faz no Brasil, sim. Então, a gente tem muita responsabilidade com o conteúdo com o qual a gente trabalha. A gente tem muita responsabilidade no conteúdo que a gente posta. A gente tem muita responsabilidade com a qualidade do que a gente posta. E eu falo tanto de conteúdo quanto conteúdo visual, né? E conteúdo escrito, enfim. Então, sim, isso motiva a gente a continuar, porque se a gente parar, eu só lamento por vocês. Porque, assim, o que vocês terão? Nada. Então a gente tá aí justamente pra poder oferecer coisa boa, porque se a gente não tá aqui pra oferecer coisa boa, meu amor, vai dar ruim pra vocês, assim. Andressa demorou pra gravar, mas quando ela voltou, né, ela já trouxe verdade junto, né? Ela voltou tipo... gente, eu tenho problemas escolhosos, porque eu carrego a verdade nas costas. Mas enfim. Mas a gente faz um bom trabalho, sim. Tipo, tem muita gente que torce o nariz pro nosso trabalho, mas é porque eles sabem que a gente tem, sabe, tipo, porque as pessoas têm direito à opinião delas, se elas acham que a gente é ruim, que a gente é chato, é direito delas não gostar da gente. Ninguém agrada todo mundo. Exatamente, mas enquanto isso tem muita gente que ama a gente, tá aí apoiando o nosso trabalho. É isso, né? Mas vale a pena. Esse povo também que faz a gente continuar, gente, porque é muito bom, Pra quem duvida do que a gente tá falando, ouça o nosso episódio sobre os nossos 5 anos. Sim. E acompanhe todos os depoimentos. Exatamente, mas bora lá, vamos pra próxima pergunta, então? A próxima pergunta é da Águida Leal. Ela mandou 2, acho que a gente já tinha respondido uma, não lembro, e aí agora ela mandou, tem mais 2 pra esse episódio, só que uma é bem parecida com a anterior. Que é por que resolveram falar de musicais, o que move vocês. Acho que a gente já respondeu, né? Basicamente sim, mas obrigado, Agda. Obrigadão pela pergunta. Beijo. Sim, e aí tem uma outra... é verdade, eu não mandei beijo pra ela. Muito obrigada pelas perguntas, Agda. Beijo pra você. E a segunda pergunta dela é: como começou a relação de vocês com esse mundo maravilhoso dos musicais? Mas não sei se falou que a gente tinha respondido já dela, mas não exatamente. Mas eu acho que assim, a gente resolveu falar sobre musical porque é uma paixão nossa, né? Então,
Não, a outra pergunta, o porquê resolveram falar de musicais? Sim, é porque, tipo, a gente ama muito, né? Então não tem como não falar de outro assunto, né? Sim. E também, tipo, porque tem tanta gente que fala sempre sobre o mesmo assunto. O que tem de podcast, de youtuber falando sobre cultura pop hoje em dia? Tipo, pra quê, né? Mais outro falando sobre cultura pop, né? Mas enfim, eu acho que sempre de início foi vontade de falar sobre musical, igual a gente já falou antes, né? E a segunda pergunta dela, como que é mesmo? Só pra complementar? Como começou a relação de vocês com esse mundo maravilhoso dos musicais? A gente acho que também já falou dos episódios, mas obviamente uma pergunta, vamos responder. Não sei, eu acho que eu sempre tive contato com musical através do meu irmão, que sempre gostou bastante, escutando os musicais do Andrew Lloyd Webber. Então, eu passei a gostar também. A gente tem que começar de alguma forma, né? Então, assim, o que sim. importa não é como a gente começa, né? Mas como a gente evolui. Exatamente. E daí eu acho que depois eu lembro de ter comprado meu primeiro cassette record, que foi do musical Chess, porque eu sempre gostei do ABBA, né? E tá relacionado. Depois eu assisti, quando tava em Londres, assisti Mamma Mia lá e me apaixonei. Então foi o primeiro musical realmente no palco. E daí em diante eu fui só gostando mais ainda. Daí foi a época que eu mergulhei fundo nos Old Broadways, né? Os filmes antigos e não parei mais. Isso já quase 20 anos já. Eu fui bem óbvia, assim. Eu comecei com Julie Andrews, com os filmes, né? Assistindo Mary Poppins, assistindo Noviça Rebelde. E tudo bem que tem uma pegada diferente, né? Um visual diferente, o musical no cinema e o musical no palco. Mas, pra mim, assim, na minha cabecinha de musical era só aquilo ali, filmes musicais. E eu nem. Aí quando eu fui procurar saber coisas do Noviça Rebelde, porque eu lembro quando eu assistia, muitos anos atrás, eu fiquei muito. Eu gostei muito, assim, né? Eu não achei cansativo 3 horas, eu assisti de boa o filme. E como eu me apaixonei muito por ela e depois assisti Mary Poppins, eu comecei a procurar algumas coisas na internet sobre esses filmes, né? E aí eu fui descobrir que o Noviça era musical de palco e tudo mais, e aí teve as versões de palco, e aí eu fui procurar até ser introduzida a essa coisa do musical de palco. E aí pronto, aí eu fui procurando algumas coisas na internet. No começo eu nem sabia que existia bootleg, então eu assistia pedaços dos espetáculos no YouTube. Foi uma coisa bem fracionada, assim, a forma como eu comecei nisso foi bem fracionada. Aí eu comecei a assistir várias coisas picadinhas no YouTube, de umas coisas muito aleatórias, assim, de musical muito aleatório. E aí a maioria eu não gostei, porque como eu assistia coisa picada, não tava entendendo merda nenhuma do que tava acontecendo. E na época eu não sabia falar inglês, então eu assisti umas coisas que eu não entendia nada que tava acontecendo. E aí eu só gostava quando eu gostava da música. Aí se eu não gostava da música, eu resolvia que eu não gostava do espetáculo. Aí, porque eu não tava entendendo nada que tava sendo dito, então assim, entendeu? O meu filtro era esse. Aí depois que eu comecei, eu estudei inglês, eu comecei a entender, aí que eu fui procurar outras coisas. E aí dentro do Facebook mesmo eu achava, né, eu comecei a participar de grupos de discussão sobre musicais, e o pessoal começou a postar link de bootleg, e eu baixava alguns bootlegs para poder assistir. E aí foi assim que eu conheci o Rafa, um dia, no Instagram, agora isso aqui, com a né? tatuagem dele do Santa. E aí, em grupos de discussão de musical, e aí ele me chamou pra fazer parte do Musical Cast. E aí, quando eu comecei no Musical Cast, é que eu comecei a me aprofundar mais, porque aí, né, tinha que estudar, né, Brasil? Aí foi que eu aprofundei mais, foi isso. Helene, você, Helene? Eu? Tipo, tava Eu onde? contei, Não, eu tô quietinha, né? falei Tanto que eu tô tanto. olhando as perguntas que eu tenho que fazer depois. Eu falei tanto que a Helene falou assim, achou ele ali no banheiro, ali tomar uma água. Eu acho que a gente contou no episódio, que tem um episódio com as nossas primeiras vezes, né? Eu óbvio, sempre gostei de filme da Disney, desenho da Disney, e eu lembro de quando passou High School Musical na TV, mas era assim, muito... Eu não associava esse negócio de teatro, palco e tal. E aí, na faculdade, uma professora passou My Fair Lady, que eu fiz bacharelado em letras, e tinha um negócio do accent, tinha todo o rolê.
Eu fiquei muito fascinada, eu emprestei o DVD, que a gente não assistiu tudo em sala, eu emprestei, terminei de assistir. E aí, meses depois, eu vi que tava tendo em São Paulo e vi um anúncio de excursão. Aí eu fiz uma excursão, tipo, no meio da faculdade, com a minha mãe. A gente foi pra São Paulo, eu morava em Rio Preto nessa época. Que eu fiz faculdade lá. Aí a gente foi pra São Paulo pra assistir. My Fair Lady, acho que foi 2006, né? 2006 ou 2007? 2007. E aí eu queria continuar, mas era longe de São Paulo e não tinha um puto no bolso, né? Aí quando eu formei na faculdade, eu comecei a morar em... Então eu deixei esse negócio um pouco pra lá, né? Tipo, eu assistia as coisas, gostava, mas meio que fui deixando ali reservado, né? Porque eu não ia mais ter como assistir. Ali em Rio Preto mal tinha teatro na época, eu não conseguia opção de peça pra assistir, né? O máximo que chegava era uns stand-up lá. E então deixei esse projeto de lado, assim. Aí quando eu fui morar em Campinas, que foi logo que eu formei, que eu fui morar e trabalhar lá, um belo dia, não sei se eu lembrei disso, se eu esbarrei em alguma coisa na internet, e aí comecei a pesquisar, e aí começou a aparecer que Noviça tava em cartaz, que Spring Awakening, Despertar da Primavera, tinha acabado de ser anunciado, e aí a Avenida aqui acho que tinha estreado no Rio já. Uhum. E aí eu comecei a olhar, eu fiquei, tipo, passada, sabe? Comecei a pesquisar, eu fiquei enlouquecida com o Despertar e com tudo mais. Aí entrei no Orkut, achei as comunidades, aí entrei nas comunidades. Aí comecei a pesquisar e fiquei, bom, Campinas é perto de São Paulo, tem os ônibus e tal. Mas eu era muito bicho do mato ainda, sabe? Tipo, só tinha morado no interior a vida toda. E Campinas ainda é meio interior também. E aí eu lembro que eu tava pesquisando, faltava 3 semanas pra acabar a temporada de Sétimo musical no Sérgio Cardoso, em São Paulo. E eu fico assim, gente, nossa, esse negócio parece muito incrível, as pessoas estão falando muito bem, eu podia assistir, né? Será que eu consegui, não sei o quê? Aí eu fiz toda a estratégia de guerra. Eu nunca tinha pegado um metrô na vida, sabe? Fiz toda uma estratégia de guerra. Fui lá num shopping em Campinas que tinha lá o negócio lá do ingresso, comprei o ingresso. E fiz toda a minha programação, porque assim, não tinha celular com GPS, né? Eu imprimi o como chegar do metrô até o teatro. Ai, meu Deus. Fui num domingo que a corte terminava mais cedo pra eu voltar. Muito idosa. Orkut. Quando ela falou Orkut, eu falei, Arlene, não entrega, Arlene. Não entrega, Alene. Ai, pra que dar nome? 2009, muitos dos nossos ouvintes. Eu entrei numa rede social aí, não fala Orkut, não fala. Ai, meu Deus. Cara, muitos dos nossos ouvintes não tinha nem 10 anos de idade, né? Nem 5 anos de idade nessa época. Enfim, aí imprimi como chegar, e aí pedi várias opiniões de como que fazia pra pegar o metrô, como que era o jeito mais fácil de ir a pé, não sei o quê. Peguei domingo que acabava mais cedo, então eu podia voltar de metrô e pegar o ônibus de volta na rodoviária. Nossa! Foi incrível. Aí eu fui num domingo, acho que era o penúltimo domingo do 7, em cartaz no Sérgio Cardoso. E aí depois eu comecei a ir ainda meio medrosa, tipo, a próxima vez que eu viajei, acho que foi pra ver a Avenida Q. Ou Noviça, talvez eu tenha ido ver Noviça, eu fui ver de excursão, de Campinas pra São Paulo. Nossa. Uma loucura, muitas aventuras. Aí depois virei uma viajadeira, voltei pro Paraná, né? E virei uma viajadeira pra ver musicais. Sempre indo para o Rio, pra São Paulo, fazendo amigos no Orkut. Sim, foi onde que eu te conheci. Sim, a gente se conheceu naquela época. Sim. E aí, estudando, fui aprendendo, até que meu caminho do Rafael se cruzaram. Exato, olha aí, ó. Enfim, esse aí, tipo, nosso início, né, com musicais. Estamos aí, né? Eu tô bem, né? Tipo, olha, eu vim morar em São Paulo pra ficar perto dos musicais e tô aqui já vai fazer 8 anos, então, ou seja, os musicais mudaram a nossa vida. Muito. Muito. Nossa, muitas das pessoas que eu mais amo, mais próximas de mim, assim, eu só conheci por causa dos musicais. Não, outro dia eu tava pensando, por exemplo, assim, tipo, o caso do Alexandre. O Alexandre era, tipo, um hétero nerd. Gente, a gente nunca ia conhecer o Alexandre, imagina. A gente nunca, tipo, ele era o hétero nerd morando em Curitiba, que vivia aquela vidinha dele ali, só de assistir os filmes dele, tá ali com a esposa dele, né, a Eliza.
E tudo bem, tipo, e ele escutou a gente, começou a falar e olha só o que virou, né? Tipo, ele tá com a gente, ele entrou nos musicais e começou a trabalhar comigo na Cor Púrpura. Ele já começou a trabalhar com outros projetos também da mesma produtora, né? Estamos aqui. E, tipo assim, tá super dando os musicais agora. Falei, nossa, quem diria? O Alexandre meio conheceu a gente, assim, meio deep web, né, velho? Não dá uma sensação, assim, meio deep web, assim. Muito bom, porque foi o primeiro episódio, né, que ele ouviu. Sim, que ele escutou. E eu lembro até hoje que, assim, que ele mandou mensagem pra gente logo no primeiro episódio. Falei, gente, tem muito... É muito estranho, um cara hétero, tipo assim, não tem foto nenhuma no Instagram, só tinha uma foto da capa do Instagram, não, do Facebook. Não tem mais nenhuma informação dele, dava pra ver que ele era casado. Tipo assim, um cara assim, dá pra ver que não tem nada a ver com musical, tipo, é muito estranho. Tipo, alguma coisa errada, sabe? E era ele o tempo todo. E a gente descobriu que ele é o hétero mais viado da face da Terra. Tadinho. Muito amado por todos nós. Mas isso é ótimo! Ninguém quer hétero muito hétero. Não, é verdade, é verdade. A gente quer hétero viado mesmo. Ai, gente, isso aí. Melhor tipo de hétero, gente. O melhor hétero tipo é o de hétero viado. Sim, tá aí agora. Sempre nos musicais agora. Ai, que lindo isso, né? Mas enfim, bora pra próxima pergunta. Tem muitas perguntas ainda porque eu tô derretendo aqui. Tô querendo já, tipo, terminar agora. Mas vamos lá, vamos responder mais perguntas. A próxima pergunta da nossa musa diva maravilhosa que a gente citou lá no início, que também é nossa apoiadora. Gente, olha a honra que a gente tem. Essa mulher maravilhosa apoiar o nosso trabalho. Incrível. Exatamente. Que é nada mais nada menos que Cássia Raquel. Beijo, Cássia. A gente te ama. Beijo. E a pergunta dela é: não pensam em fazer críticas de filmes e peças? Acho que em comparação com musicais, né? Vocês não pensam em fazer críticas em falar sobre filmes e peças? Não. Pela Lady, sim, né? Por mim, sim, gente. Eu queria tanto que a gente falasse de teatro. Mas eu não deixo. Teatrão, tipo, sem ser musical, sabe? Tanto que é por isso que eu tenho o meu quadro lá no Instagram, que quando tava existindo teatro, eu aparecia lá, tentava aparecer todas as quartas-feiras pra falar do que tava em cartaz que eu recomendava. Então, porque assim, eu gosto muito de teatro tradicional também. É que eu coloquei essa regra da gente só falar sobre teatro musical. A gente até pode falar de teatro, mas quando tem alguma coisa a ver com, tipo, produtores que é da Broadway, ou que tem atores que é da Broadway, que é aqui do Brasil mesmo, né? Então a gente já falou várias vezes de peças, né? Mas tem coisas relacionadas ao pessoal que a gente conhece. Porque eu penso assim, eu não quero abrir muito, porque eu acho que daí pode virar bagunça. Eu tenho medo de virar bagunça e tipo, perder a identidade, né? Perder a identidade das pessoas que só gostam realmente só de musical, que é só informação de musical, de repente perde o interesse porque a gente começa a falar sobre outras coisas. Então, por mais assim que teatro tradicional e teatro musical basicamente é a mesma coisa, né? Eu ainda acho que, tipo, tem muita gente que só gosta de teatro musical, que não gosta de teatro tradicional. E isso é uma grande maioria, não é nem pouca gente, não. A grande maioria que é fã. Mas eu acho que a gente pode plantar sementinha, entendeu? Porque assim, eu não falo tanto de teatro quanto eu gostaria, mas quem ouve a gente já me viu enfiando umas coisinhas aqui, outras coisinhas ali. Mas aí o que eu faço? Eu só falo no podcast ou nas minhas recomendações aquilo que eu sei que é muito incrível. Então, se a pessoa acredita muito na minha opinião, confia na opinião da Lene, ouve a Lene falando que uma peça é incrível, que você precisa assistir, sei lá, porque tem algum ator ou porque tem alguma parte musicada, ou só porque ela é muito maravilhosa mesmo, às vezes você fica com aquilo guardado, né? Tipo, eu só gosto de musical, acho teatro tradicional um saco. Mas sei lá, às vezes vai pra tua cidade, às vezes vai pra aquele teatro perto do seu bairro, fala, a Lene falou tanto dessa peça, deixa eu ir lá ver. Aí eu plantei a sementinha, entendeu? E você conhece uma companhia de teatro incrível e você me agradece depois. Gente, ultimamente eu tô me achando muito, desculpa, eu não sou assim, eu costumo ser mais humilde. Mas ultimamente eu tô assim, achando. Tipo assim... Se ache, minha filha, se procure e se ache. Eu sou suspeita pra poder falar porque eu faço teatro, né? Então, realmente é uma coisa que eu tenho tesão de falar, eu gosto de falar, se deixar eu falo o dia inteiro. Porque é algo que eu trabalho com isso. Mas, da mesma forma como a Alene falou, que ela já falou disso várias vezes, eu também, o Rafa sabe, a maior parte dos episódios que eu já gravei, principalmente quando a gente fala especificamente dessa coisa do teatro em si, né? De produção,
Igual a gente fez um que eu lembro agora, um dos que a gente gravou que eu lembro agora, foi um que a gente gravou até com o Júlio Veloso, que foi sobre essa coisa de tirar do próprio bolso mesmo, né? De fazer as coisas na raça mesmo, sem investimento e tudo mais. E eu lembro que nesse episódio a gente falou muito de teatro como um todo, né? De peças de teatro sem ser teatro musical. E esse foi um episódio que a gente pegou teatro como um todo, né? Que a gente falou de teatro como um todo, não especificamente só de musical. Mas eu sempre trago algo também, porque é algo também da minha experiência, assim, é algo do que eu vivo. Então, sempre quando a gente fala dessas coisas mais de bastidores, né? Igual eu falei de investimento, de produção, enfim, né? Do criar mesmo do teatro, da peça, eu sempre gosto de trazer isso e eu acho importante porque tem muito a ver, né? Tirando a coisa do musical, do cantar no palco, né? Vamos falar assim pra ser bem, bem fácil da pessoa entender. O resto é tudo igual, né? Tem a dramaturgia, tem os atores, enfim. Mas por mim também eu falaria mais. Mas eu entendo a questão do Rafael e faz sentido sim, porque... Que delícia a moto que acabou de passar aqui na avenida. Que sonoro, né? Foi tão bom que ela conseguiu levar junto com ela o meu raciocínio. Ela passou e levou meu raciocínio junto. Entendeu? Mas enfim, eu concordo com o Rafael que eu acho que sairia muito, porque realmente... Ó, lá vem ela de novo, ó. Mano, ele subiu a avenida e desceu a avenida. Puta que pariu. Ela levou tamanho, teu né? pensamento Porque, e trouxe assim, de volta. Exatamente. Ele ouviu o que ele tinha levado. Ele viu, tem uma coisa aqui que não me pertence, deixa eu levar lá e devolver. Velho, eu desisto. Eu desisto. Não, mas é isso aí, entendeu? O raciocínio é esse. Você concorda comigo, então tá. Outra coisa sobre isso, que eu achei muito legal, que aquele episódio que a gente fez sobre os musicais na quarentena, que na verdade não tinha musical nenhuma, foi só eu, você e o Glauber dividindo indicações. Uhum. A gente pode fazer isso mais pra frente. Sim, sei lá, a cada 10, 20 episódios tem um episódio de indicação, entendeu? Sim, de coisa, não é só sobre musical. E aí a gente fala de tudo quanto é tipo de entretenimento, até livro, música. Uhum. Porque aí quem gosta das nossas opiniões, dos nossos gostos, acaba ficando curioso também pra ver o que mais que a gente consome nesse sentido, né? Sim, é interessante, legal. Mas obrigado, Cássio, pela pergunta. Ai, meu Deus, maravilhosa. Enfim, vamos lá. Vamos pra mais uma perguntinha, só mais uma, só pra gente encerrar. Mais uma? Tá, olha, pessoas que eu não fiz nenhuma pergunta ainda, vocês podem sortear um deles. Tem o Pedro, o Antônio e a Clara. Vamos pro Antônio? Antônio. Qual Antônio que é? É uma pergunta do Antônio Neto. É o Neto, tá. Se vocês pudessem atuar em um musical, qual seria? E em que papel? Essa pergunta é do Antônio. Beijo, querido. Beijo. Que pergunta linda, Antônio. Que pergunta linda. Sim, a Andressa deve ter várias respostas, né? Eu acho que eu teria... Eu vou responder dois, que é um que é feminino e outro masculino. Vou responder dois. Um que eu faria, né? Que eu faria o George, do Sunny in the Park with George. Tipo, eu queria muito, saber atuar muito bem, cantar muito bem, fazer aquele personagem que é incrível. É muito tocante. E eu queria fazer um que é super divertido, que eu me divirto muito a atriz fazendo, que é a Shuggy Avery no Cor Púrpura, no The Color Purple, que é muito engraçado. Tem, os duetos são lindos, o solo é incrível, então tudo é maravilhoso que ela faz ali, o personagem. Eu queria muito fazer um dia. Se eu pudesse. Obviamente isso nunca vai acontecer. Então, teria que nascer de novo em mulher ainda. E preta. Ai, gente, a única pessoa aqui dessa gravação que realmente atua é a Andressa.
E eu participo sempre dos grupos e eu, tipo, sou ouvinte, nos grupos de estudo da Bia, eu sou ouvinte, né? Tem exercícios práticos, mas eu tô ali só participando porque eu curto muito acompanhar o processo. E as pessoas ficam tipo, ai, Alene, mas você não quer mesmo? Quando que você vai cantar? Quando que você vai participar? E assim, pra mim, eu fico me investigando, assim, ai, Alene, será que você tá se enganando? Será que você tá se sabotando? E não, assim, eu realmente não tenho essa pira de interpretar, de ser atriz e tal. E porque eu acho um negócio que é muito lindo e que é muito difícil, sabe? Eu não consigo me enxergar fazendo isso, assim, eu acho que realmente... é um nível acima, assim, sabe? Eu conseguiria cantar afinado. Sabe? Ah, vai lá, faz 2 anos de aula pra você cantar. Eu conseguiria cantar, eu acho, que se eu fizesse aula direitinho. Agora, negócio da interpretação, gente, eu acho tão mágico. Eu choro tanto vendo as pessoas fazendo, porque eu acho lindo, assim, o que bons atores conseguem fazer, sabe? Assim, essa vulnerabilidade que a pessoa precisa alcançar, assim, que eu não tenho, além de eu não ter a pira de subir no palco e todo mundo olhar pra mim e aí, sabe, não é meu... Agora que eu tô começando a me mostrar um pouquinho mais, assim, sem ficar preocupada e sem surtar e sem passar mal. Agora imagina, né, num palco atuando, tipo, realmente não é um negócio que me atrai, que me dá tesão a ideia de fazer. Mas eu achei engraçado que eles ficam, tipo, qual personagem que a Alene poderia fazer? Quando que a Alene vai cantar pra gente? Não sei o que lá. Tipo, gente, realmente não é minha pira. Mas eles falaram de uma coisa numa das aulas, tipo, quero ver a Alene fazendo tal coisa, que eu falei, tipo, caralho, se eu tivesse a habilidade pra isso, seria incrível. Seria muito incrível, porque é um papel incrível e super me identificaria. Que é a Mama Rose. Ah, sim, do Gypsy. Que é um... puta papel do caralho, né? Sensacional. É muito único, é muito... Eu só ouvi, assim, eu só balançando a cabeça, deixa as pessoas acreditarem no lado tímido dela. Mas enfim. Menina tímida. Gracinha demais. Deixa eu falar. Hoje tá na base do deboche. Sim. Mas... hoje eu vim vestida de deboche. Mas, realmente, gente, eu, obviamente, como atriz, é uma coisa que não tem como, assim, tudo que eu assisto na minha vida, seja teatro, seja musical, seja filme, eu sempre falo, nossa, ia ser muito foda interpretar essa personagem. Nossa, eu ia ter que estudar tal coisa, eu ia ter que fazer tal laboratório pra poder interpretar essa personagem. Ia ser muito legal. E no caso do musical, tem sempre aquela coisa, gostaria de fazer essa personagem, mas não tenho perfil vocal dessa personagem, ou não tenho perfil corporal dessa personagem. Mas, assim, parece sempre muito redundante, mas como eu sou realmente muito fã dos musicais do Stephen, eu sempre tenho aquele tesão de, nossa, meu sonho seria fazer tal personagem desse musical do Steve. Mama Rose, principalmente assim, vocalmente falando, e na época que eu fazia aula de canto e tal, eu sempre introduzia algumas músicas assim do musical para poder estudar e tudo mais, porque é um belt enregaçado e... Sim. É um belt enregaçado. E é um puta do personagem, é o que a Alene falou. É uma puta do personagem, assim. Ela tá o tempo todo no palco, né? 99% do tempo no palco. O espetáculo é todo dela mesmo. E é uma personagem, emocionalmente falando, é uma personagem muito forte, assim. Ela tem um lado emocional, sim, do começo ao fim do espetáculo, que é muito pesado. Então, assim, aí como atriz eu penso, cara, é muito foda você interpretar uma personagem dessa 8 vezes por semana. É pesado vocalmente, é pesado emocionalmente. É tipo Passion. Passion também é um espetáculo que eu gosto muito, porque a Donna Murphy, ela é uma puta de uma atriz. Você vê ela como atriz fazendo essa personagem. Velho, emocionalmente fazer a falando, mesmo. Sim, a Fosca mesmo. Emocionalmente falando, é muito difícil fazer aquele personagem.
é uma carga emocional muito grande fazer aquela personagem. Então, assim, é um desafio muito incrível e é uma personagem também muito foda. A história da personagem, né? A personagem em si, durante a história, é muito foda. Então, assim, essa carga emocional... Eu sou muito, assim, dessa carga emocional. Eu gosto dessas personagens que têm carga emocional, porque eu acho que, assim, é um puta de um trabalho delas como atrizes, assim. E aí, só fazendo um comparativo do porquê que eu tô falando isso, por exemplo, por que eu citei lá no começo do episódio a questão da Peri, que eu não gosto da Peri Lupon como atriz. Assim, eu não acho ela muito boa como atriz. Ela é muito foda cantando, mas ela é atriz, interpretando as músicas, mas a atriz mesmo, ela já fez a Fosca. Isso é a minha opinião, tá? A minha humilde opinião. Foi horrível. Ela como Fosca é horrível. É muito ruim. Ela não tem essa carga de interpretação que precisa para uma personagem como a Fosca, que foi o que a Dona entregou. Então ela não tem. Então, assim, falando de interpretação, seria isso. E eu acho que seriam essas duas, principalmente por causa da carga emocional das personagens, assim. Vou deixar essas duas. Tem umas outras, mas falando especificamente da carga emocional, sim, essas duas são muito foda. Tem uma coisa que você estava falando, que a Helena estava falando, né, antes, que eu me identifiquei, né, porque muitas pessoas me perguntam também, né, tipo, geralmente quando eu tô no backstage, alguma coisa assim, você queria ser ator também, você canta, não sei o quê. Sabe que eu não tenho mínima vontade de querer cantar, porque eu não canto nada, péssimo. Eu não tenho muita vontade, assim, de querer realmente aprender a cantar, de atuar. Não tenho vontade de estar no palco, tipo, no mínimo. Tipo assim, meu tesão mesmo é de estar no backstage, tá? Tipo, na produção, correr atrás das coisas pro espetáculo funcionar. Mas eu acho que chega de perguntas por hoje. Eu acho que o episódio já deve estar ficando um pouco longo. E foi ótimo, né? Muito bom. Sobraram perguntas ainda. A gente responde num próximo, ou seja, faz mais uma caixinha pra juntar mais. Terá um episódio aqui, sexto, quinto, nem sei mais. Aí tem uma desculpa pra ser convidado novamente, pra poder voltar a fazer os podcasts, pra poder voltar a gravar as coisas, porque, né, eu preciso disso, gente, tava com saudade, meu Deus. Comenta lá no post do episódio no Instagram falando o que você achou da volta da Andressa. Aquelas que sim. Tipo, coloca lá, hashtag aqui embaixo. Coloca lá, hashtag. Também, aqui, ó. Hashtag volta Andressa. E daí a gente vai fazer também a eliminação, né? Que a gente tinha falado, né? A gente vai colocar no paredão 2 pessoas. Gravado menos esse ano, né? Homens, né? Homens. Precisam decidir quem que vai sair do Musical Cast. É isso. Ai, gente, mas é isso. Obrigado pra vocês que mandaram pergunta de coração. Obrigado mesmo. Espero que quem teve as perguntas respondidas tenha gostado da resposta. E foi muito bom ter a Andressa de volta aqui depois de muito tempo mesmo. Gente, eu passei até maquiagem pra aparecer nesse vídeo, então por favor, tá? Coloquem bastante comentários positivos e bastante carinhas, emojis felizes por eu ter voltado, por favor, porque deu trabalho. Espero que dê tudo certo, né? Que vocês viram que o áudio dela foram motos levando os pensamentos dela durante o episódio. O episódio foi tão grande que o cabelo da Lene secou. Ó. Tá sequinho. Ai, gente, vamos embora, que tá muito quente, não para de ir. Tem que dar os recados das redes sociais. Verdade. Tá, gente, é o seguinte, redes sociais, tem os links na descrição, se você tá vendo o vídeo, tá aqui embaixo também. Lembrando também tem grupo de ouvintes, fala rapidinho do grupo de ouvintes, Alene. Gente, o grupo de ouvintes é pra quem acompanha o nosso trabalho, especificamente pra quem ouve o podcast e é maior de idade, porque a gente não se responsabiliza pelo que é postado lá. E manda uma DM pra gente que a gente manda o link pra entrar no grupo, a gente conversa de musical lá. Às vezes o dia inteiro, às vezes a gente dá um pause, mas é muito divertido, a gente solta Gente, gaguejei! Umas informações exclusivas não vou lá, cortar umas isso, fofocas e tudo mais. E também tem lista de melhores amigos no Instagram, se você quiser fazer parte do lista de melhores amigos, aquela lista verdinha, né, que a gente coloca nudes lá, quer dizer, a gente coloca outras... a gente coloca umas coisas diferentes pra vocês. Os meus nudes são os menos visualizados, né, gente, porque hétero tá faltando. Sim. Então, assim, né, Alene?
Os nossos nudes são os difícil, menos difícil. visualizados. Tá difícil. Héteros viados, mandem mensagem pras meninas, né? Sim, favor. sim. Elas querem Disponível. muito. Sim. Mas enfim, também outra coisa que eu queria falar, que a gente também tem outro Instagram de TBT, que a Alice fala que é de TBT, eu adoro isso. Que é o arquivo ponto musicais, @arquivo.musicais, que a gente tá sempre postando coisas do teatro musical de 10 anos pra trás, né? Então tem bastante coisa interessante, os atores estão lá sempre comentando também, se divertem vendo as coisas antigas. Então acesse lá também. Não esqueçam também, novamente, nosso Catarse. Dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar do nosso projeto e ajude a gente a criar mais conteúdo pra vocês. Eu acho que é isso, né? Bora, então. Tá muito Sim. pitch. Vamos lá, gente. Obrigado, então. Até o próximo episódio. Beijos e abraços. Até Obrigada, mais. Beijo. Beijo, gente. Muito bom Até ter o próximo. voltado. Tchau. Beijo. Together wherever we go. Ai, meu Deus. Vamos Gente, lá. Andressa, tá muito horrível Oi. meu cabelo? Tá Ah. não, amada. Tá com cara de limpo. Tá limpo. Limpíssimo. Segundo o Alexandre, Tá é jogando. cabelo de motel. Isso que eu ia Você faz falar. cabelo de motel aí? Cabelo de motel. Ai, o comentário machista da porra. Eu não aguento isso. Né? Ai, Amiga, eu olha, falei, gente, eu nós falei somos isso. maioria aqui hoje, Andressa. Aqui, eu falei isso com um cliente na loja, porque eu sou dessas, paciência minha é zero pra esses comentários merda. Eu tenho, porque assim, o único tempo normalmente que eu tenho pra lavar a cabeça é de manhã mesmo, que à noite eu chego tarde em casa depois do trabalho e eu não gosto de secar o cabelo com secador, eu gosto de secar natural e eu não gosto de Sim. dormir com a raiz molhada. Então eu prefiro lavar de manhã do que lavar à noite. Aí antes de eu ir pro trabalho, eu lavo, e aí como ele seca naturalmente, ele fica úmido, né? Ele fica com um pouco de creme, depois eu bato pra ele soltar. Aí teve um dia que teve um dia, não, já tem muito tempo isso, mas assim, um cliente atrevidinho, metido, engraçadinho, foi falar isso. Falar assim, olha só pra você ver, gente, de onde que a pessoa tira que tem intimidade pra falar isso com uma atendente de loja? Aí ele fez uma brincadeira, tipo assim... a noite foi boa, um negócio assim, a noite foi Ai, boa. que horror. Ai, que Aí eu horror. falei, aí eu falei assim, isso assim, já quase no final do atendimento. Aí eu falei sério, porque eu fecho a cara, meu filho, eu fico brava. Aí eu falei assim, você tá falando isso por causa do meu cabelo molhado? Ele falou, eu falei assim, nossa, esse comentário é tão clichê, tão machista, se fosse você não falava isso de novo pra ninguém, não. Ele ficou todo sem graça. Pelo menos eu não perdi a venda, porque já tinha comprado, já tinha pagado, já tava indo embora. Mas eu falei desse jeito, eu falei assim, nossa, esse comentário é tão clichê, tão machista, se eu fosse você não falava isso mais com ninguém. E eu falei sem pensar, sabe quando você fala assim, sem pensar? Ainda bem que meu irmão tava na loja, senão ele tinha me xingado, porque ele é desse. Mas Ai, que horror. foda-se. Ai, eu não tenho paciência. Nossa, e eu achei tão absurdo. Sabe quando você fica puta? Eu fiquei vermelha, eu fico com ódio. Porque eu falei assim, gente, eu não dei liberdade pra essa praga. E a lei é muito incrível, a gente ainda acha que a culpa é da gente, né? Por mais que a gente desconstrói, mas no fundo a gente ainda fica assim, será que eu dei liberdade? Será que eu dei isso? brecha pra isso? É uma merda. Velho, e aí a gente fica com mais ódio ainda de pensar isso, sabe? Ah, velho, puta merda, eu fico nervosa. Tá, mas vamos lá então. Vamos lá. Vocês pensaram na frase?